E aí galera do oitavo ano, tudo bem? Então, nós vamos hoje ao nosso vídeo de correção dos exercícios conceituais e também contextualizados e de revisão que eu passei para vocês aí semana passada. Bom, então vamos direto ao ponto, sem mais delongas, o vídeo é curtinho, tá bom? Só para a gente poder responder aqui. Bom, nos exercícios conceituais, a primeira pergunta é a seguinte: apresente 3 fatores determinantes para o deslocamento populacional e migratório. Então, temos vários fatores, nós vamos dar 3 exemplos aqui. São eles: a busca por emprego, a fuga de conflitos, tá? Religiosos, políticos, etc. e desastres ambientais. É isso. Número 2, nós temos aqui: sobre o movimento de migração, apresente um continente atrativo e um repulsivo. Bom, o que nós temos aí para poder falar? Atrativo, no caso o continente europeu, tá? São países melhores, com melhor desenvolvimento, tem melhor qualidade de vida, oportunidade de emprego e tudo mais. E um país que tem um caráter repulsivo são os países do continente africano, tá bom? Eles são países subdesenvolvidos, sofrem além de tudo com fome, conflitos étnicos e conflitos políticos. Então basicamente tudo ao contrário da Europa acontece na África. Beleza, 3. Explique como o processo de movimento migratório impactou a formação cultural brasileira. Bom, olha só. A população brasileira, ela é formada por diversos grupos étnicos, povos vindos da África, Ásia, Europa e etc. E por isso nós possuímos uma população miscigenada, etnicamente falando, e também com a influência cultural de vários povos ao redor do mundo. Beleza. A 4, para dar uma resumidinha aqui, ela faz uma pergunta basicamente do que são os refugiados, né? Por que eles fogem do seu país. Então aqui, ó, refugiados são pessoas que, temendo alguma perseguição étnica, religiosa ou política, buscam abrigo e proteção em outro país, tá bom? Essa é a grande definição aí da número 4. E a número 5 fala sobre a situação do Brasil na América Latina, porque apesar de não ser um país que é um país que as pessoas saem do Brasil para poder buscar uma melhor qualidade de vida em outros lugares, tem muita pessoa vindo também. Então, o que acontece? Que fenômeno é esse? Então tá aqui, né? Apesar de ser um país com diversos problemas econômicos, o Brasil ainda é visto como uma boa opção em meio aos seus vizinhos da América Latina, da América do Sul, tá bom? Seus vizinhos da América, o Brasil acaba sendo o que tem maior destaque. Inclusive o Brasil representa a América do Sul nos BRICS, tá bom? É o país representante dos países em desenvolvimento. Então, Argentina, México, no caso da América Latina, esses países são Chile, são países em desenvolvimento, como o Brasil também. Mas o Brasil representa esses países no BRICS, tá bom? Bom, vamos lá. Exercícios contextualizados. Aqui eu vou só dar a resposta para vocês, tá? Não vou ler a pergunta, não. Então, a número 1, letra E de estrada. Número 2, letra E de estrela. E número 3, letra E de eu. Bonito, né? A 4 é a letra B e a 5 é a letra C. Belezinha? E agora vamos para o exercício de revisão. Bom, a primeira pergunta aqui é bem simples. Pede para diferenciar Estado de governo. Então aqui, Estado é a estrutura político-administrativa que comanda o país. E o governo, no caso, são as pessoas que administram o Estado. É o exemplo que eu dei para vocês mais uma vez. Caramba, eu falei isso em 300 aulas, eu vou falar isso no vídeo, olha que incrível, né? O exemplo do professor e do aluno em sala de aula. A sala de aula é a estrutura, que é, no caso, o Estado. O governo é o professor. Cada hora tem um professor diferente, cada um com seu método diferente, tá bom? Beleza. Vamos lá, a número 2. A número 2 fala aqui sobre... bem contextualizado, né? Falando sobre a cozinha chinesa, conhecida no mundo inteiro. Agora então é bastante conhecida mesmo. Cita aqui alguns tipos de itens, de alimentos que eles comem, como carne de cachorro, de cobra, escorpião. Mais recentemente descobriu um morcego. Mas enfim, vamos seguir em frente. E aqui fala sobre o texto, né? Ele fala sobre aspectos culturais, né? Que conceito geográfico levam em consideração os aspectos culturais? A letra A, o conceito de nação, tá bom? A número 3 fala um pouco sobre o G20, sabe? Fala sobre os países dos BRICS, tá? E tudo mais. E pergunto a que se refere os BRICS. Então aqui o BRICS também é a letra A, tá? Apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. É a resposta número 3. 4. Conceitue país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Bem simples e básico. País de primeiro mundo, os países ricos do bloco capitalista. País de segundo mundo, países do bloco socialista. País de terceiro mundo, países pobres do bloco capitalista. 5.
Relacione o sistema colonial aqui, tá, beleza. O sistema do passado com os países subdesenvolvidos hoje em dia. A dependência, né? Então olha só, o que eu escrevi aqui para vocês. Os países colonizadores saltaram vários passos à frente dos países colonizados, pois eles exploravam os países colônia e se desenvolviam. Quando explorava o outro e se desenvolvia. Depois do processo de descolonização, os países explorados tinham que começar de saldo negativo. Não começou nem do zero, né? Começa do saldo negativo, eles estavam sendo roubados, tá? Para buscar uma igualdade, porque esses países ricos dificilmente vai conseguir, vai demorar muito, ó, para isso acontecer. Porque você tem um camarada que tá te roubando o tempo todo, tá acumulando, vai na tua casa, pega tudo que tu tem e bota na casa dele. Aí depois ele não pode mais fazer isso. Mudou. Agora vocês vão partir dali, cada um com o seu. Pô. Um tá cheio de coisa e o outro tá com nada. Como é que faz? É igual isso aí? Não é. Então, por isso tem essa diferença. Vamos aqui a número 6. A número 6 pede para marcar a incorreta. A incorreta é a letra C, tá? Os países de azul e vermelho aqui. A letra C diz: em vermelho são os países de governo socialistas, de esquerda, e os azuis são os capitalistas ou de direita. Não tem nada a ver, tá? Não é nada disso. Aqui são os azuis são os países desenvolvidos e os vermelhos subdesenvolvidos, ou tem critérios econômicos e etc. Beleza. Número 7. A 7 pede para fazer a diferença entre PIB e PIB per capita. Bem simples também. PIB é o resultado de tudo aquilo que o país produz. Todo o dinheiro movimentado no país é o PIB, tá bom? E o PIB per capita é quando tu pega esse somatório desse dinheiro e divide por pessoa. Vai dividir aí trilhões, no caso do Brasil, pelas 200 milhões de pessoas que temos aqui. Aí o valor desse aí é o PIB per capita. A número 8 fala sobre o IDH, facinho, molezinho. O que mede o IDH? Quais são os índices? Saúde, educação e renda é a letra A, tá bom? A 9, mais uma vez falando um pouco sobre a China, pergunta se a China, fala que a China, o país de maior população do mundo, é considerado populoso ou povoado? Explique. Aí tá aqui a explicaçãozinha para vocês, ó. Bom, populosa, tá? A China é populosa, tem uma grande população, nesse caso a maior do mundo, tornando, né, a um país populoso, ou seja, de grande população, tá? A China tem uma relação com o povoamento também, porque tem uma galera muito concentrada ali em algumas cidades chinesas. Mas nesse caso aqui a gente vai focar só no... É populoso ou povoado? Populoso, o maior, mais populoso do mundo, ok? E a número 10, para finalizar, pergunta aqui, tá falando um texto... Tá bem contextualizado, falando sobre o Covid-19, que ele tem um grupo de risco, tá? É aquela aulinha de pirâmide etária. Qual é o grupo de risco? É a base, é o corpo, é a ápice, a meia-idade? Não. O grupo de risco ali, no caso, é o ápice, que é o grupo de risco, são os idosos, ok? Então o vídeo é basicamente isso. Tamo junto, corrijam as coisas direitinho aí e fique com Deus.